Fala investidores, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o canal do Investidor Independente. Para você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Para você que já é inscrito, não deixe de dar o seu like ou seu feedback pelo e-mail do atendimento@luizout.com ou pela descrição aqui do nosso vídeo. Vamos ter prazer ali em te dar aquele feedback. Hoje o tema do nosso vídeo está super ligado à análise dos gráficos. Vou falar com vocês sobre a média de 200 períodos, como utilizar. É o formato mais fácil, gente, mais digno para te tirar da manada. Se você não tem setup, não tem indicador, se você não usa Fibonacci, ponto de partida, eu acho que as médias é sobre ela que eu vou falar com vocês após a vinheta. Vamos lá, gente. Se você ainda não conhece o nosso site do Investidor Independente, acessa aqui investidorindependente.com.br. Você vai encontrar aqui o nosso site, onde nós temos vários artigos, planilhas, ferramentas gratuitas para você investir melhor. Vamos falar hoje sobre análise gráfica, levando em conta aqui o gráfico diário. Mas Luiz, você vai analisar a tendência? Não, nada disso. Eu vou apresentar para vocês um indicador muito simples, fácil, que você consegue encontrar em qualquer plataforma. Gratuita, paga, você vai conseguir achar ali esse indicador. Eu estou falando com vocês da média móvel. Temos várias médias móveis: média móvel aritmética, média móvel simples, média móvel exponencial. Você vai encontrar esse monte de nome diferente aí na sua plataforma. Hoje, especificamente, eu vou falar com vocês da média móvel exponencial. O que o pessoal mais usa, gente, em um prazo mais curto, até fazendo um gancho, nós temos vídeo sobre isso também, vou colocar o link aqui em cima, é a média de 21 períodos. A média de 21 períodos, ela é a média mais utilizada pelo pessoal que faz swing trade. A média de 8 períodos é a média que eu, Luiz, gosto bastante também no swing trade e no day trade. E a média de 30, tem a média de 30 períodos que eu também utilizo, mas uma média de prazo mais longo, que me ajuda muito, principalmente em fases de extremo desespero no mercado financeiro, como foi ali o ano da pandemia, como foi ali o ano da greve dos caminhoneiros, como foi lá atrás aquele momento onde houve lá uma crise política, ou lá atrás quando houve aquela crise relacionada com a bolha subprime do mercado norte-americano. Esse indicador que me dá aquela estabilidade emocional é a média móvel, e nesse caso especificamente a média móvel de 200 períodos. Ah, Luiz, mas isso vai acontecer em um momento ou outro. Gente, estou falando aqui de Bovespa com média de 200 períodos, mas você consegue utilizar ela em diversas ações. Em que formato, Luiz? No distanciamento. Em certa forma, pessoal, para algumas das principais blue chips, eu falo isso de maneira detalhada no nosso treinamento, tá? Mas aqui de forma resumida, algumas ações, algumas blue chips como Petrobras e Vale tendem a se distanciar da média de 200 períodos e depois retornar para ela. Como assim, Luiz? Eu vou colocar uma imagem do gráfico, pode ser de Petrobras ou de Vale, com a média de 200 períodos em destaque para vocês. Se você observar, gente, a média móvel ela é uma média bem sucinta, tranquila, não tem muito sobe e desce, chove não molha, como tem a média de 21 períodos e a média de 8 períodos, que eu também gosto bastante. É uma média mais tranquila, não tem muita movimentação, não tem muita emoção. É mais sossegada, mais sussa, vamos falar assim. Você verifica o quê nessa imagem? Uma oscilação maior dos candles em volta dela. Um sobe e retorna, um desce e retorna. O que a gente trabalha na média de 200 períodos nesses momentos de desespero ou de excesso de otimismo? É um outro formato para você utilizar. É o distanciamento. Existe ali um distanciamento médio dos preços que as ações estão sendo negociadas para a média. Como assim? Em alguns momentos, o preço de Petrobras tende a se distanciar 40% da média para baixo e depois voltar a subir. Ou, no mesmo exemplo, as ações da Petrobras tendem a distanciar para cima de 30% a 40% e depois retornar para a média. Mas o que isso quer dizer, se vai e volta? Quer dizer que você pode operar comprado na volta e vendido na volta. Se o papel caiu demais, a gente está vendo que está muito distante da média de 200 períodos, o que a gente pode fazer? Entrar comprado aguardando um retorno, com um stop loss ali muito bem definido. E na alta, numa operação, quando o papel estica demais para cima, Luiz, o que a gente pode fazer? Trabalhar vendida descoberta no BTC, não é Bitcoin, é o BTC, operação de venda descoberta para mais de 5, 10, 15 dias. Trabalha vendido, esperando o quê? Um retorno dos preços até as médias, a média de 200 períodos.
ela é um incrível balizador de operações de prazo mais longo, porém nem tão longos assim, tá, gente? Não tô falando aqui de anos de operação. No ano passado, no ano de 2020, por exemplo, quando houve ali toda aquela questão, infelizmente, ligada ali com aquele vírus que se espalhou pelo mundo inteiro, as bolsas do mundo inteiro se distanciaram da média de 200 períodos. E ali foi, apesar do medo, ali foi uma grande oportunidade, gerou uma grande oportunidade de compra pelo distanciamento dos preços das principais blue chips que foram para mais longe que 40% da média de 200 períodos. Não foram todas as blue chips, não foram todas as ações, mas a maioria delas, e a maioria delas não estava sendo impactada por aquele fato, por aquela crise sanitária. O que acontece em seguida quando o mercado percebe que aquelas empresas não estavam diretamente ligadas com aquela crise mundial? O desespero vai embora e os preços voltam para a média de 200. Os preços caem com força no desespero e voltam no equilíbrio. A média de 200 ela tende a descer se o mercado entrar em desespero. E também a média de 200 tende a subir se o mercado tiver um excesso de otimismo, mas os preços são obrigados a se alinharem com a média de 200 períodos. Existem algumas empresas fora da curva, gente. Magazine, por exemplo, ela é uma empresa que MGLU3. São ações de uma empresa que se distanciaram da média móvel de 200 num prazo e nunca mais voltaram, tá? Mas essa é um estudo de caso que a gente consegue identificar ela e mais outras e poucas empresas também, mas a maioria das blue chips, principalmente, tendem a respeitar essa média de 200 períodos. Tome cuidado em tentar aplicar esse método em small caps ou empresas que estejam diretamente ligadas com um fato relevante que gerou aquele excesso de otimismo ou aquele excesso de pessimismo. Como assim? No ano da pandemia, por exemplo, empresas ligadas ao turismo, aviação, era um pouquinho arriscado para você acreditar num retorno às médias. Era mais fácil a média se direcionar até os preços do que os preços voltarem para a média. Mas, mesmo assim, ainda aconteceu. Muitas empresas do turismo conseguiram fazer um retorno até a média de 200. Mas é interessante você evitar, não empresas de turismo, mas as empresas que estejam diretamente ligadas àquele fato. Lá em 2008, quando houve a crise subprime ligada aos principais bancos norte-americanos, o que você evitaria? Houve uma queda geral em todas as ações. A situação em si estava ligada a quê? A bancos. Então, naquele curto prazo, você evita bancos. Tem minério, tem energia, tem petróleo, tem aço, um monte de coisa que caiu, que dá para você pegar uma volta. Legal? Gente, esse tema ficou longo, mas isso aqui foi um resumo de praticamente 2 horas de aula. Se você quiser ter mais informações, temos o nosso treinamento, o AIBV, e o nosso canal de atendimento, o atendimento@luizotti.com, que está à sua disposição. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo.